Olá, gente, aqui é Alex Oliveira. Gostaria de comentar sobre o escândalo que aconteceu aí do padre com a noiva, que caiu na internet aí e provocou um grande escândalo a nível nacional, né? E eu gostaria aqui de esclarecer alguns pontos. Isso, isso serve para os inimigos da igreja atacar muito mais a igreja católica, por conta dos escândalos do clero, né? Ah, mas a igreja católica é isso, mas a igreja católica é aquilo. Minha gente, pelo amor de Deus, escândalo. Eu não estou aqui defendendo o sacerdote que cometeu o escândalo, não. Ele tem que ser punido, conforme está aqui no catecismo. Eu estou com o catecismo em mão para falar para vocês. Para falar para vocês que a igreja não passa a mão em culpado, em cabeça de escandaloso. A igreja não passa a mão na cabeça de escandaloso. A igreja tem que dar a punição devida, conforme está o catecismo, conforme está escrito no catecismo da igreja. Mas eu quero falar um pouco sobre o escândalo. Jesus, nos seus evangelhos, deixa claro: Jesus, como sendo Deus, onisciente, conhece o ser humano, que foi ele que criou o ser humano. Jesus diz que o escândalo é impossível que eles não aconteçam. Mas Jesus adverte: mas ai daqueles por onde os escândalos vierem. Melhor seria que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se atirasse ao mar. De tão grave que é o escândalo, o próprio Jesus deixa claro. E escândalo, gente, tem em toda instituição, seja ela religiosa ou não. Vou dar exemplos aqui. Na medicina, quando um médico comete um escândalo, né? Que nem teve aquele caso do médico que estava abusando das mulheres, dopava as mulheres e abusava sexualmente. Será que tem que acabar com toda a medicina por conta desse médico? Quando um policial corrupto comete um escândalo na corporação, né? Um policial comete um escândalo, será que toda a corporação policial, seja ela militar, civil e por aí vai, entre outras, tem que acabar toda a corporação policial? Porque um policial cometeu um escândalo? E assim sucessivamente. Por exemplo, no ensino, na educação, quando um professor comete um escândalo com uma aluna, que tem vários escândalos de professores, professoras se envolvendo com alunos, né? Será que todo tem que acabar com todas as faculdades, universidade, com todo o ensino, por conta de um professor, dois ou três? A instituição, gente, não tem nada a ver com o membro que cometeu o escândalo. O pecado do membro não macula a instituição. Porque se isso valer para a Igreja Católica, né, tem que valer para todas as instituições. Por exemplo, quando um pastor protestante, né, um pastor evangélico, comete um escândalo, ou será que não tem no protestantismo escândalo de pastores se envolvendo com as suas fiéis? Aí quando um pastor comete um escândalo, que é o que mais tem, né? Será que tem que acabar com todas as igrejas evangélicas? Porque um pastor cometeu um escândalo? Escândalo sempre existiu e sempre vai existir. Em qualquer instituição, seja ela religiosa ou não. Se for para atacar a igreja católica, se vale para a igreja católica, então tem que valer para todas as instituições. O escândalo, Jesus deixou claro, é impossível que eles não aconteçam. Por quê? Porque as instituições são formadas por seres humanos. E seres humanos são falhos. Agora, o que acontece? A instituição, né, que teve seu membro que cometeu um escândalo, tem que tomar as devidas providências.
né? Porque a instituição não é culpada. Culpado é o membro da instituição que errou, que saiu fora das diretrizes, das regras, da doutrina, das leis da instituição. Como, por exemplo, olha o que a Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica de 2000 anos, olha o que é que ela ensina sobre o escândalo. Ela deixa claro, aqui no Catecismo, eu não vou ler todo porque é muito parágrafo, é do parágrafo 2284, da página 595, é do parágrafo 2284 até o parágrafo 2287, né? Da página 596. Então, são 4 parágrafos falando só sobre o escândalo. E aqui, né, lendo aqui esses 4 parágrafos, que eu não vou ler aqui, né, vou só fazer uma conclusão sobre eles, diz o seguinte: o escândalo é um pecado de ordem grave, não é comum o escândalo, porque o escândalo faz com que o membro que está instruído para ensinar, para ordenhar as ovelhas, faz as ovelhas caírem em pecado. E com isso, faz a alma do próximo cair em pecado e afasta as outras pessoas, né, de querer fazer parte daquela instituição. Por exemplo, uma pessoa que passou para o concurso público de policial, vai ser policial, só que na corporação da cidade dele, onde ele vai exercer a sua profissão, ele não vai querer porque o delegado cometeu um grande ato de escândalo e difamou e se espalhou pela cidade, né? O cara vai querer ser policial de outro lugar, não vai querer fazer parte daquela delegacia, né? E assim um médico, né, se recém-formado, ele está procurando o mercado de trabalho, de repente surge uma vaga no hospital público, e lá surgiu um grande escândalo do lado do diretor com os médicos lá, se envolveu com os médicos e vice-versa, sei lá. Ele não vai querer mais entrar lá por causa do escândalo. Ele vai ir para outra cidade, tentar arrumar um emprego em outro hospital. Mas ele não vai querer mais entrar lá no hospital da cidade dele por conta do escândalo. Ele diz, poxa, se eu entrar nisso aí, vão falar que eu estou envolvido também. E assim sucessivamente em qualquer instituição. Por isso que o catecismo da igreja coloca o escândalo como ordem de matéria grave, pecado grave. Porque escandaliza a instituição, né? E aí os parágrafos aqui do catecismo deixa claro que a igreja condena o escândalo, né? Seja do membro, seja da autoridade eclesial, que é o sacerdote, seja do leigo, né? Seja do ministro ordenado, seja de quem for que faz parte da igreja. Não importa, vale para o clero, vale para os leigos, vale para todos que fazem parte da igreja. Ninguém, até para o Papa. Ninguém está escape aqui da doutrina católica, da igreja católica. Quem cometer escândalo, seja sacerdote ou leigo, é punido. É punido aqui pelos parágrafos da igreja, do catecismo da igreja católica, né? Tem a punição. Por quê? Porque a igreja ela não comete erro. A igreja é uma instituição. A igreja foi Cristo que fundou, né? Mateus 16, 18. Está lá, Cristo fundou a igreja. Cristo é o cabeça da igreja, ele é o fundador da igreja. Então Cristo é a igreja. A igreja não comete erro, porque é Cristo, a igreja é Cristo, é o cabeça da igreja. Colossenses 1,18, está lá. Quem peca é os membros. Quem comete escândalo é os membros, os filhos desobedientes da igreja. Que nem vai dizer o parágrafo aqui do catecismo, os 4 parágrafos, que condena veementemente os escândalos, seja de quem for. Então,
Vamos parar de ser hipócrita, né? E usar os escândalos dos filhos desobedientes da instituição e atacar a instituição, a igreja. Né? Vamos atacar o escandaloso, não a instituição da qual ele faz parte. Porque se isso vale para a Igreja Católica, tem que valer para tudo. Tem que valer para a medicina, tem que valer para a educação, tem que valer para as corporações policiais, tem que valer para a política. Quer dizer que o político corrupto comete um erro, tem que acabar com a política? Um pastor protestante comete um erro, tem que acabar com todas as igrejas evangélicas? Se isso vale para a Igreja Católica, também tem que valer para tudo. Então vamos deixar de hipocrisia. Não estou aqui passando a mão na cabeça do padre que cometeu essa falha, esse erro, né? Ele vai ser punido pelo bispo, pela igreja da qual ele faz parte, da diocese, né? Então, eu fico triste, né? Porque eu, como católico, fico triste porque isso é dar munição para os inimigos da igreja, que não são poucos, atacar a igreja católica por conta dos escândalos dos membros da igreja, dos filhos desobedientes, como bem vai dizer o bispo Dom José. Quem peca não é a igreja, quem peca é os filhos desobedientes da igreja. E para isso existem leis da igreja, para punir esses filhos desobedientes. Né? Como eu falei para vocês aqui, quem for honesto e não quiser só atacar e pegar o que a igreja diz, padre fulano cometeu isso, beleza, mas vamos ver o que a igreja diz, né? Quem for honesto, é só pegar o catecismo, parágrafo 2284 até o 87, 4 parágrafos condenando os escândalos, tanto do clero como dos leigos. Então, a igreja, ela deixa claro, ela condena isso, né? Ela não compactua com isso, ela não tem nada a ver, né? Porque se o escândalo, que eu dei vários exemplos aqui, vários exemplos, se o escândalo ele macula a instituição, então tem que acabar com tudo. Nada vai subsistir, porque toda criação, toda instituição ela é formada por seres humanos. E seres humanos são falhos. Então vai ter que acabar com a política, vai ter que acabar com o ensino, a escola, vai ter que acabar com a medicina, porque todos cometem escândalo. E etc., e entre outras instituições que existem. Né? O primeiro escândalo que aconteceu na igreja, não foi com ninguém de fora, não. Foi com um membro da própria igreja, um dos apóstolos de Cristo, que andava com Cristo, que caminhava com Cristo, que estava ao lado de Cristo o tempo todo. E este cometeu o primeiro escândalo da igreja, que foi Judas que traiu Cristo, traiu o cabeça da igreja. Veja que escândalo, um apóstolo trair o seu mestre. Foi o primeiro escândalo da igreja. Esse escândalo acabou com a igreja? A igreja deixou de existir? Acabou com o ministério de Cristo? Não. A igreja continuou, Cristo cumpriu sua missão, o escandaloso foi destituído por ele mesmo, que se matou. Um outro foi eleito no lugar, que foi Matias. Né? O colegiado apostólico continuou com os seus 12 apóstolos. E o escandaloso morreu e a igreja continuou. A igreja não acabou por causa do escândalo. Até hoje. Outro escândalo que aconteceu na igreja está lá na carta aos Coríntios. Né? O apóstolo Paulo condenou um escândalo lá na igreja de Coríntios, que tinha um membro da igreja de Coríntios que se envolveu com a madrasta, com a esposa do pai.
Tem escândalo maior do que esse? E por isso a igreja deixou de existir? Por causa do escandaloso? Não, a igreja continuou até hoje. O escandaloso foi punido, foi destituído da igreja, e a igreja continuou. Isso não acabou com a igreja. E por que vai acabar hoje? Né? Então vamos ser honestos. Que esse padre que cometeu esse ato de escândalo, né? Que deu munição para os inimigos da igreja atacar a igreja, que ele seja punido. Eu como católico, desejo que ele seja punido com todo o rigor da lei, do catecismo da igreja, porque a igreja não é... A igreja não é compatível com isso. Eu estou aqui com o catecismo da igreja, né? Tem 4 parágrafos falando só disso, de escândalo, condenando. E isso vale para o Papa, para o cardeal, para o bispo, para o diácono, para o leigo, para o presbítero, seja quem for da igreja. Vale para todo o clero, vale para toda a igreja. Né? Então, eu estou gravando esse vídeo aqui, para falar sobre defender a igreja dos desonestos, né? Sobre isso, porque senão, se valer para a igreja católica, tem que valer para tudo. E se vale para tudo, então nada tem que existir, porque escândalo vai haver em tudo que é lugar. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.